Olá, ele é de Paraguaçu Paulista, faz atletismo num projeto interessantíssimo, um projeto modelo em todo o Brasil, da BDA aqui em Bauru. Aliás, ambos. Neto Gonçalves, treinador de atletismo, e Daniel do Nascimento, atleta. Ele é o brasileiro mais bem colocado na prova, 11º colocado na São Silvestre, a famosa São Silvestre, no ano de 2019, em São Paulo, percorrendo aqueles 15 quilômetros em 46 minutos e 32 segundos, é isso? É isso. Belíssimo tempo. Parabéns por vocês pelo bom resultado na prova, mas sobretudo a gente vai falar aqui sobre esporte e esta preparação que pega jovens como o Daniel de Paraguaçu Paulista, 21 anos, Neto, e faz com que eles tenham este planejamento a ponto de atingir alta performance no espaço de tempo para essa situação. Que diferença faz o projeto da BDA para situações como a do Daniel? Bom dia, muito obrigado. O projeto da BDA é um projeto social, em primeiro lugar. O mais importante da BDA é essa integração, trazer o jovem para o esporte, para ele aprender através do esporte os valores de vida, né? E se tornar um bom cidadão. E como nós trabalhamos com diversos jovens, principalmente em jovens que passam por dificuldades, todas as dificuldades que nós vemos no país, a gente tendo uma quantidade grande de jovens, sempre aparecem alguns talentos. No último ano, em 2019, nós tivemos vários resultados bons, como a Giovana, campeã sul-americana, o Cleverson, que foi campeão de GP sul-americano também, vários campeões brasileiros estaduais. Então essa é uma oportunidade que o projeto dá para essas crianças, para as famílias também, e acaba refletindo em bons resultados aí pelo projeto da BDA, da Zoponi. Aliás, a performance da BDA, ela tem tanta medalha, né, graças a Deus, em função dos resultados em várias modalidades, não só no atletismo, que a gente não conseguiria fazer, por sorte, para a cidade, para o atletismo local, regional e nacional, o programa com todo mundo aqui, dada a quantidade de medalhas nas competições em 2019. Com certeza, é um projeto vitorioso, né, que está crescendo cada vez mais. Nós no atletismo, cada ano que passa, a gente tem visto essa evolução. Os nossos pequenininhos estão crescendo, virando adultos e continuam no nosso projeto, conquistando boas colocações, representando o Bauru em diversas competições. É um projeto que tem uma gestão sensacional, com vários profissionais bons por trás de nós treinadores e dos atletas, que faz a diferença também. Daniel, você contava pra gente que você começou a praticar o atletismo com um aprendizado mais formal, com treinos em Paraguaçu, a sua cidade de origem, aos 12 anos. Tinha uma escolinha no início lá. Como é que você começou a correr? Mesmo eu comecei no futebol, e conforme eu fui correndo pra lá e pra cá e... Você foi chutar bola, viram que você chutava com o dedão duro e vai correr. E o treinador falou, cara, vai correr que você vai ser um excelente atleta. E eu procurei o pessoal do atletismo. No começo foi muito difícil. E o esporte, da maneira que foi entrando na minha vida, foi criando mais disciplina, mais compromisso. E dentro disso tudo, eu sempre fui determinado, querendo buscar evolução. E hoje, cara, eu agradeço as pessoas desde o começo que me ensinou aquilo, que me apresentou o esporte. Você estuda? Sim. Terminou o colegial? Como é que tá? Mesmo tá com 21 aqui, tá fazendo o currículo escolar do ensino médio. Mesmo eu quero ser um treinador também, né? Por exercer a mesma... que eu gosto bastante de esporte, né? Tá. Quando você começa a correr, vai aprendendo, enfim, todos os fundamentos e a preparação ao longo do tempo, chega num determinado momento, Neto, que você identifica em talentos como o do Daniel uma condição superior em relação aos demais. Isso é um processo natural de seleção de grandes atletas. Essa percepção aparece de que forma? No dia a dia, naturalmente, pela resposta que um atleta vai dando, pelo seu biotipo e os seus resultados, ou é um processo mais lento? Então, é um processo mais lento, principalmente no atletismo, que é uma modalidade que a gente identifica mais tardiamente do que em outros esportes, principalmente no fundo. O fundo demora um pouquinho mais para demonstrar o potencial que ele tem.
E o que nós fazemos lá, a gente atende várias crianças com vários professores que nós temos lá na ABDA, e a gente vai observando no dia a dia. Claramente que tem meninos e meninas que chegam lá, e a gente já observa que é diferente. Mas a maioria deles é com o tempo de treinamento que vai evoluindo, e a gente acaba aprimorando mais o treinamento, tornando mais específico o treinamento, e aí eles evoluem. A questão fica tão técnica e específica que você identifica, por exemplo, o mesmo biotipo, perfil físico, a olho nu que a gente fala, como a gente está aqui conversando com o Daniel, que um menino vai muito bem de arranque, então se coloca ele, por exemplo, eventualmente nos 100 metros, né? Sim. Porque ele faz muito rápido, alguns poucos segundos, do que um fundista que faz boa velocidade média ao longo de um percurso longo. Um bom exemplo que nós temos lá, nós temos uma atleta lá que começou em velocidade, foi para lançamento, e aí acabou na marcha atlética e foi campeã brasileira na marcha atlética, representou o Brasil em várias competições internacionais. Então a gente oportuniza vários tipos de grupos de provas, e aí a gente vai observando para ver qual dessas provas leva mais jeito, e a gente acaba especificando no treinamento. Porque o mais difícil é descobrir a prova. Sim. Eu mesmo tive que fazer um pentátulo também, que era da categoria mirim, e era 8 provas, era arremesso, lançamento do dardo. Aí quando a última prova era a corrida, que era 800 metros, eu acabei correndo bem. Aí meu treinador, cara, já descobri que você é fundista. Com a mão não vai nada, só com a mão, com o pé, só com a perna mesmo. Ele falou da marcha atlética, você não acha esquisito? Já tentou correr aquilo? Parece que vai sair a escadeira. Aquilo dói muito. Dói, né? Dói muito, ainda bem que eu virei fundista. Viu? É difícil ser atleta no nível em que você correu a prova. Não é fácil você correr 46 minutos e 32 segundos numa prova mundial como a São Silvestre. Você sabe disso. E você correu ao longo do ano de 2019, Copa do Brasil, a gente vai falar sobre algumas dessas competições, e fez um planejamento, inclusive disputando meia maratona. Como foi na sua cabeça você olhar aqueles percursos todos, os caras saem rachando no começo, deixa os 2 quilômetros conhecidos da subida da Brigadeiro no final, cola nos caras que estão lá no pelotão de frente como você? Mesmo desse ano, com o planejamento com o Neto e a BDA e os profissionais que tem dentro dela, foram me capacitando até chegar na São Silvestre e atingir esse resultado. E a gente foi passo a passo. E a primeira prova que a gente entrou foi, depois do Troféu Brasil ter conseguido a 4ª colocação, a gente foi para uma prova de 10K de rua rápido, onde que eu tinha acertado uma marca muito boa. 10 quilômetros, ainda competindo com quenianos, já para dar uma... Onde foi essa prova? Foi em Sertãozinho. Muito bom. E acabei acertando uma marca boa e ganhando a prova, que de 29 minutos e 30. E passo a passo a gente continuou ainda trabalhando nos exercícios, nutricionista, e até chegar na São Silvestre. Depois foi uma meia maratona para acostumar com a São Silvestre, que são 15 quilômetros. Eu, por ser atleta de 5 e 10 quilômetros, passar de 10 quilômetros para mim ia ser um sacrifício um pouco. Entendi. Você vê esse processo. Ele é atleta de 5 e 10 quilômetros na origem como preparação. Comentou um dado, aumenta 5 quilômetros para você ver. A gente vai dar 2 voltas no campo, você vai fazer 4, morre. Eu tô falando como leigo no dia a dia aqui, né? Sim, é muito difícil. Tem que aumentar o volume de treinamento. Então, ele na verdade, o Daniel tá numa transição. Ele é um atleta muito rápido, de 5 mil, 10 mil, mas com treinamento, com certeza ele vai fazer boas meia maratonas, provas de 15, e quem sabe futuramente também, daqui a uns anos, entrar na maratona também. Neto, pra gente poder comparar o planejamento dele, que em esporte de alta performance não tem amador, né? Só tem gente de nível, por isso o projeto da BDA é fantástico, tem que repetir isso, porque nossa, aqui da cidade
nesse nível nacional e internacional. Não se tem notícia dessa quantidade de jovens com carência social que treinam nessa forma. Vocês treinaram ele não especificamente para a São Silvestre em 2019. Tinham outras competições em jogo. Sim, nós estamos ainda numa preparação geral para a temporada 2020, mas os nossos objetivos principais são nas provas de 5 e 10 quilômetros de pista, 5 mil metros e 10 mil metros na pista. Para melhorar o objetivo, melhorar a marca é uma excelente marca que ele já tem e está entre os melhores brasileiros. E o objetivo principal desse ano mesmo são melhorar essas marcas. Ele foi para a competição da São Silvestre, você nos contava, para transferir aqui para a rádio e televisão quem nos ouve. A gente está falando com o Daniel do Nascimento, 11º colocado, o brasileiro mais bem colocado na São Silvestre 2019, e o seu treinador da BDA Bauru, do projeto de atletismo, Neto Gonçalves. Você falava da estratégia. Algumas estratégias a gente vê porque já são quase clássicas. Olha, cola nos quenianos, tenta administrar o ritmo muito próximo desse grupo de frente. Eles também têm a estratégia deles, só que você contava na prova, os caras puxaram num ritmo muito forte no início, é isso? Sim, nós conversamos bastante, né? Estudamos bastante os adversários, principalmente os brasileiros. A gente já sabíamos que os quenianos, os africanos, eles sairiam muito forte, um ritmo muito forte. E o que a gente conversou bastante foi para que ele se mantesse ali próximo do grupo dos estrangeiros e ficassem atentos aos brasileiros, porque a gente tinha o objetivo de estar ali entre os primeiros, entre os 10 da São Silvestre, e também ser o primeiro brasileiro da prova. O objetivo era ser o primeiro brasileiro na prova. Sim, o objetivo era brigar para ser o primeiro brasileiro na prova. E a gente traçou esses para ele sair de uma forma junto, mas tomar cuidado para não puxar além ir muito forte nesse início e quebrar na prova. Claro. E aí ele ter energia para subir bem a Brigadeiro, e foi justamente o que aconteceu. No final ele conseguiu, chegando na Brigadeiro, ele conseguiu passar alguns atletas, os brasileiros inclusive, e conseguiu fazer uma excelente subida na Brigadeiro e fechar em 11º lugar. Vou te dedar aqui, em 2018 você sentiu o tendão de Aquiles, faz parte do esporte e não completou a prova, né? Porque no começo eu fiz a mesma tática que eu fiz esse ano. Tomei bastante cuidado com o começo, mas eu tava me sentindo bastante confiante. A concentração também do ano passado não foi tão boa, porque foi a minha primeira participação na São Silvestre. Eu nunca vi tanta pessoa, por você ser uma pessoa do interior, ver tanta pessoa em um só lugar, a torcida brasileira também. Aquele formigueiro de gente. Aquele formigueiro de gente. Parecia um mar de gente, sim, praticamente. E na primeira subida, depois que passou no 7º quilômetro, que eu me lembro, foi ali que eu já abandonei a prova. Mas vamos falar de coisa boa. Você contou que, além da estratégia da prova que o Neto passou pra gente, na Brigadeiro, para atingir a tua performance, perseguir o teu objetivo, que é fundamental, você usou a subida de 2 quilômetros para passar alguns competidores, inclusive brasileiros. Sim, na reta final, portanto. Na reta final. Mesmo a São Silvestre é mais o começo mesmo. Se você sair junto com os quenianos, souber dosar um pouco, economizar energia, porque o final que é a grande Brigadeiro, é ali que cobra o começo. E ela é uma subida íngreme. Se você não tiver energia que você gastou lá atrás... Você gastou lá atrás, você não consegue subir ela tão forte. Que às vezes não é só subir, né? Falar o óbvio, que você precisa subir e passar alguém que estiver na sua frente. Ou mesmo alguns atletas não tem tanta energia e que falta ali para Brigadeiro e mantém. Então eu pensei assim, se eu segurar um pouco, eu consigo posição lá na onde que eles mantêm. Legal. Então essa que foi... Muito bom. Dividiu o ano em 12 meses. Olha que descoberta genial que eu fiz aqui. Dividiu o ano em 12 meses. Qual é o seu treinamento? Como foi 2019? Você treina todo dia? Eu tinha a competição da Copa do Brasil, tô pensando por você. Em setembro, aí eu descanso, aí veio a São Silvestre. Então, qual que foi a sua rotina, assim, de cabeça de pronto em 2019? Mesmo de 2019, para mim foi uma volta por cima, porque
Em 2018 eu tinha abandonado o esporte, voltei para minha cidade, comecei a cortar cana, trabalhei no roça de mandioca e desisti totalmente do esporte. E mesmo assim, parecia que pessoas assim à minha volta, parecia que dava aquela energia, Daniel, você é atleta e tal. E eu voltava, dava aquele ânimo, corria pouquinho em pouquinho. E foi assim que... Mantinha só pro gasto, como a gente diz no interior. E foi assim que eu pedi ajuda para BDA, que foi com o Neto. E dali a gente já começou a correr. Eu comecei a correr, cheguei aqui com 8 quilos, ainda com dor ainda no tendão. E fomos fazendo um planejamento e até no Troféu Brasil conseguimos a 4ª colocação e ali já foi dali que iniciou tudo. Posso ir mais longe. Posso ir mais longe. Aí deixaram eu acreditar ainda. Legal. Você divide o planejamento, você falou da Copa do Brasil, tem competições mais longas, lógico, os percursos cada qual é na sua realidade, né? Não sei se tem um igual a São Silvestre de todas essas corridas, que tem 2 quilômetros de pico de subida na parte final, mais 400 metros só da Avenida Paulista, para quem lembra dela mentalmente por ser famosa. Ele para em setembro, isso aconteceu em 2019, para um descanso. Sim. Se você comparar esse planejamento, porque tinha completado o calendário que vocês tinham planejado, é isso? Sim, quando o Daniel chegou aqui, ele não estava treinando da forma ideal e ele chegou para correr o Troféu Brasil. Ele tinha o objetivo de no ano fazer o Troféu Brasil, correr bem o Troféu Brasil. Só que a gente tinha só 3 meses para competir. E não teria tempo para fazer uma grande performance na competição. E aí a gente trabalhou ali bem tranquilo, só para ele poder competir, fazer o índice e competir. Após o Troféu Brasil, ele teve o tempo de férias dele, para dali em diante a gente poder fazer um planejamento completo para uma temporada completa, que é esse próximo ano, em 2020. Então, desde setembro a gente conseguiu trabalhar com mais tranquilidade, dentro de todo o planejamento, tudo deu certinho, a gente não teve problema nenhum. E ele conseguiu fazer essa boa marca na São Silvestre, mesmo estando em preparação geral. E agora a gente vai focar nas competições de pista, né? Antes disso a gente tem a Copa do Brasil de Cross Country, que ele vai disputar. E depois a gente trabalhar. Vai ser dia 18 de janeiro agora. Já é 18 de janeiro? Santo. Então não tem moleza não. Parou, virou, correu, descansou. Treino de novo. Sim, e aí, mas tudo isso está dentro do planejamento que nós traçamos, né? E após a Copa do Brasil, caso ele se classifique para o Pan-Americano, ele vai disputar o Pan-Americano no Canadá. E após isso a gente vai para provas de 5 e 10 quilômetros, mas também pensando em meia maratona, em provas um pouco mais longas também. Diz uma coisa, dos esportes de alta performance, você tem um tempo de preparação, a chamada pré-temporada, comparando com atletas de vôlei que a gente conversou aqui, por exemplo, o basquete, faz muita academia no começo, reforça a musculatura, põe peso, força, depois entra no período de estabilização muscular para fadiga. Eu lembro disso não como atleta, não. Lembro aqui de fazer entrevista. No caso do atletismo, corrida, tem algo parecido? É outra história? Sim, aí depende muito do grupo de provas. Tem os velocistas, os fundistas, marchadores e lançadores. Cada um com a sua especificidade. Atletas de fundo, eu não trabalho com tanta força. Eu faço trabalho de academia de 2 a 3 semanas, mas são trabalhos ali de 20, 30 minutos. Não é para dar hipertrofia muscular. Não, o atleta tem que estar leve. O atleta de fundo tem que estar leve. A gente não pode deixar de lado a força. A força é muito importante nessas provas também. Legal. Mas o que a gente trabalha bastante são volumes para melhorar a capacidade pulmonar, respiratória, e também trabalhamos muita técnica nesse período. Técnica é o jeito da pisada, a movimentação do corpo, a maneira como a mecânica de corrida. Porque a corrida tem que ser, além de ser forte, tem que ser econômica, e somente com a técnica que ele vai conseguir correr de uma forma eficiente e não gastar tanta energia. Neto, se você vê um cara correndo na rua ali, vai no Getúlio Vargas, na Nações Norte, qualquer coisa, e ele estiver correndo errado, é lógico que você identifica, putz, esse cara tá gastando energia demais com o esqueletão dele. É possível nesse tom, né? Não, é possível, mas tem a questão também da individualidade biológica, né? Às vezes
A gente chega muitos eles às vezes correm da mesma forma, mas de maneiras diferentes. Aí tem a questão do biotipo do atleta, né? Mas quando tá muito errado, a gente observa que dá pra melhorar isso daí, essa mecânica de corrida, que vai ser mais eficiente. Mas a gente tem que estar muito atento também à individualidade. Às vezes eu posso observar um gesto técnico errado de um atleta, mas se eu for corrigir aquilo lá, ele vai piorar o rendimento dele. Entendi. Então tem que ter essa habilidade de observar isso. Você dorme bem? Sim. Perguntei pra você fora do ar, perguntar aqui também. Mesmo durmo bem, mesmo com assim, o treinamento, você termina, já dá uma cansada, você já come. Fica tendo pesadelo com corrida de noite, não, já né? deita. Passa. Não, já deita igual pedra e já. De boa. de boa. E mesmo até acorda também esperto também. Às vezes eu também peguei o meu celular, às vezes sempre coloco os objetivos que eu tenho. Porque ele já acorda, às vezes o despertador já começa, já acorda, já pá. Engraçado, a gente fala com os atletas e repetem as mesmas coisas que são fundamentais, né? Ele falou várias vezes a palavra objetivo, né? Tá embutido nisso disciplina. Sim. Tem que ter um plano de ação para chegar em 11º, o melhor brasileiro na São Silvestre. Não sai por acaso um negócio desse, né? Não sai por acaso. É muito trabalho duro, persistência, determinação e fé. Porque a fé que faz a coisa tudo acontecer. Eu sei que também é óbvio, mas você pensa em quê? No que ele te falou na hora da prova? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso? Ou você pensa em outro parâmetro? No começo ali, quando a gente foi pro aquecimento, ele mesmo me falou 3 vezes. Ali no aquecimento eu já fiquei focado naquilo que ele me falou. E depois ele me buscou, ajuste final de conselho. E eu aqueci junto com os outros treinadores, enquanto ele foi acompanhar a Giovana, que ia largar, porque o feminino largava primeiro. Ok. E depois ele retornou lá de novo, conversou comigo de novo até eu entrar. Depois eu comecei a fazer um leve aquecimento ali durante ali antes de largar, para estabilizar ali coisa da TV. E ele me conversou comigo de novo. Aí eu já entrei bem ali. E dentro desse cronograma ele falou desse jeito assim pra mim, ó: concentração na prova, toma cuidado com o começo, sem se afobar e se divirta, porque isso daí é o mais principal de tudo. Legal. O corpo sente, num determinado momento, está vendo o ritmo dos seus adversários momentâneos, isso que é a beleza do esporte, que fala, puxa, eu tô bem. Você falou, putz, eu vou segurar aqui, na descida os outros estavam dando uma freada, você deu uma soltada no corpo para poder passar por alguém. Você tem essas sensações ao longo de corrida, né? Mesmo até você citando isso, quando eu naquela subida onde que eu tinha abandonado a prova do ano passado, eu pensei, opa, abandonei aqui, mas eu tô bem aqui. Então, foi aquilo ali pra mim. Eu já não conhecia o outro restante do percurso por não ter completado. Eu fiquei um pouco meio perdido. Mas mesmo assim eu comecei a lembrar, foco, vamos até o final, vamos acreditar que é o fundamental. Muito legal. Curiosidade de bastidor, você tá lá como técnico, o cara fez o percurso, vai voltar ali para você, tem algum sistema de acompanhamento? Como é que ou é tudo durante esses 46 minutos aqui, não dá para saber exatamente o que tá acontecendo? Então, pro treinador, como é que fica essa? A São Silvestre é uma prova grande e muito difícil. Eu tive muitas dificuldades de acessar alguns locais ali para observar. Então eu fui para a última quadra da Brigadeiro. E tinha um colega treinador que estava vendo ao vivo no celular a prova. Da Globo. E eu consegui observar que no quarto, quinto quilômetro o Daniel estava ali no grupo na frente. Mas só que depois dali eu não consegui mais ver nada. Então ficou a surpresa. E na hora que eu fui contando pro primeiro, segundo, passando na Brigadeiro, terceiro, na hora que eu vi o Daniel chegando ali, 11º, vi a verdinha, a camiseta verdinha, passando, foi uma emoção. Que legal. Gigante. Desculpa. E esse verde tem um destaque, cara, que até no meio do pelotão eu comecei a olhar assim, nossa, sou eu. Um atleta que nem o Daniel, ele tem lógico, acompanhamento da BDA, para quem não sabe, de disciplina, o planejamento para vocês das competições, as logísticas, a transporte, locomoção, o bom lugar para competir.
alimentação, nutricionismo, para poder fazer com que o corpo dele responda na mesma qualidade com que vocês planejaram. Sim, inclusive para ter esses resultados precisa de planejamento. Planejamento não só do treinador, do treinamento, mas de toda uma equipe. E a gente, desde a gestão do pessoal do administrativo, que trabalha com a logística de participação em competições, até a equipe multidisciplinar, que tem nossa médica, Daniela, a Carol, que é nutricionista, a Alessandra, fisioterapeuta, e até assistente social, que a gente trabalha com a Raunite. Perfeito. É um time que trabalha em conjunto ali pro bem dos atletas. Então, eu vejo que isso faz muito a diferença, a gente trabalhar em equipe e para que eles tenham o melhor possível, para eles se preocuparem em treinar bem e ficar tranquilo nessa parte. Fica claro para você isso, Daniel, que quando você está sendo cumprimentado aqui, você está cumprimentando, e também isso é extensivo a cada um desses profissionais, mesmo essa turma que te acompanha? Mesmo até depois de ter atingido esse resultado, eu até tenho uma frase assim, antes de tudo isso ter acontecido, eu até guardo uma frase assim, que 100% de mim não é nada comparado ao time todo. 1% do time todo. 1% do time todo. E é isso que faz a diferença. Tá muito bom. Ainda bem que você parou de jogar bola. Ainda bem. Correndo, tá viu? correndo. Você corre pra caramba. Muito bom. Cara, parabéns, é a palavra óbvia, necessária para você. Força, foco, disciplina e siga longe. Siga longe. Sai correndo feito doido, não, mas siga longe. Siga longe. 21 anos, tem um baita potencial consolidado pela frente, pelos outros resultados também. É lógico que a São Silvestre tem vitrine, né? Você vê, foi quarto no Brasil, na Copa do Brasil, e a gente chama ele aqui por causa da São Silvestre, não é porque você não merecia não, na Copa do Brasil. E os outros tantos atletas que você está representando aqui, como a gente diz no início, a BDA tem tanta medalha que a gente não conseguiria trazer todos aqui. Então, Daniel Ferreira do Nascimento, de Paraguaçu, 21 anos, o melhor brasileiro na São Silvestre de 2019, representa a todos, né? Com bastante carinho. Neto Gonçalves, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vida longa à BDA, que talvez seja o mais essencial para todos esses meninos que saíram como ele, cortando cana lá, mexendo no mandiocal. Não é fácil capinar mandiocal, não, para quem nunca fez. O ruim é puxar aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, mostrando um pouco do nosso trabalho no atletismo de Bauru. E queria agradecer a confiança da BDA, da CEMEL, que eu sou da CEMEL também, e de todos os atletas e familiares, isso que é muito importante. A gente trabalha tudo em prol desse esporte, trabalhando cidadania e para fazer a vida deles cada vez melhor. Daniel Ferreira do Nascimento, Neto Gonçalves, a BDA, e toda a equipe, parabéns pela performance em todas as competições nacionais 2019. Vida longa ao projeto da BDA, que a gente aqui, como missão pública, estimula desde o início a importância natural do esporte, educação, disciplina para essa moçada que tem oportunidade de não ficar lá com o mundo do ócio vazio, a cabeça pensando em coisa boa. Vá correr, né? Faz bem, né? Faz bem. Obrigado a Carol, ao Gustavo e a Camila, que nos acompanham aqui na rádio, na TV Câmara, e vocês conversaram através da gente com o melhor brasileiro na prova da São Silvestre, o quarto na Copa do Brasil, Daniel Ferreira do Nascimento, e o treinador Neto Gonçalves. Até o nosso próximo Espaço Aberto.